É muito comum, no livro de Apocalipse, ouvirmos a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que essa afirmação? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 7, 11, 29. Sempre João vai batendo nesta tecla: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa interpretação, ela vai muito mais além da questão da literal, né? Não tem ouvido, como assim? É uma questão, é uma pergunta, é uma afirmação muito forte, uma palavra que, se a gente parar para analisar, é de uma profundidade muito grande, porque tem pessoas que têm uma resistência muito grande em ouvir a palavra de Deus. Pessoas que duvidam, pessoas que dizem hoje que não é muito bem assim, essa interpretação está equivocada, não é desta forma que se interpreta esses textos. O teólogo A diz que o mesmo texto é diferente do teólogo B, e assim sucessivamente. O que está acontecendo nos nossos tempos, nos dias de hoje, é que as pessoas estão exatamente como diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, do verso 3 até o verso 5. Desviarão os seus ouvidos da verdade. Por isso, o chamado de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque essa é que é a grande realidade. As pessoas não estão mais querendo ouvir a verdade. Aliás, a verdade, ela incomoda muita gente que tem comichão nos ouvidos. É muita gente que tem comichão nos seus ouvidos. Muita gente que resiste à sã doutrina. Sabe o que é sã doutrina? Doutrina santa. O ensinamento são, o ensinamento puro, sem fermento. E as pessoas se incomodam com a sã doutrina nos dias de hoje, que vão se amontoando. Aí abre uma igreja em cada esquina, abre uma igreja em cada rua, em cada bairro, em cada cidade, para ouvir o que querem. As pessoas vão pincelando da Bíblia o que querem, o que entendem, o que aceitam. Mas Paulo já havia falado: vai chegar uma hora em que vai juntar gente em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é, né, lugar, porque não vão suportar ouvir a sã doutrina. E aí, nas cartas de Apocalipse, a primeira coisa que João fala para sintetizar, depois que ele passa a mensagem do Espírito, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma advertência, é um chamado à atenção das pessoas para que ouçam com o ouvido, para ter bons ouvidos, para ter ouvidos espirituais, que é o que está faltando. Porque cada um entende de maneira particular, e aí entra um detalhe muito interessante que o apóstolo Pedro diz lá na sua carta. Ele fala, ele traz uma advertência muito interessante que faz bem você prestar atenção no que Pedro está falando aqui, e eu vou ler para você. Em 2 Pedro, capítulo 1, nos versos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, vamos parar com esse negócio que cada um lê, cada um interpreta. Pode até ser, e tem sido assim, mas a Bíblia, ela tem uma linguagem única. Nós precisamos ter muito cuidado com as Escrituras, porque ela não tem duas doutrinas, ela não tem dois ensinamentos, ela não tem duas conversas, ela não tem: eu entendo assim, dessa forma, então é assim que vai ser. Não, ela não tem isso. Os homens podem até fazê-lo,
Os homens podem até entender, mas ela não vem de particular interpretação. Ela não é uma interpretação particular. Você leu e entendeu do seu jeito, eu li e entendi desse jeito, e assim por diante. Ela tem uma linguagem só. É necessário ter a responsabilidade, e aí é com o Espírito, com ouvidos espirituais que vamos entender as Escrituras. E aí você me pergunta, mas tá bom, Tony, como é que eu faço para entender as Escrituras, para ter ouvidos desses que falam João? Tem duas passagens que eu queria deixar para você meditar depois. Uma está lá em Mateus capítulo 13, e a mesma passagem é dita em Lucas capítulo 8, verso 13. Então, Mateus 13 e Lucas 8 falam da parábola do semeador. Esse é um dos ensinamentos mais especiais de Deus, falando acerca de como a gente recebe, como ter bons ouvidos, quais os ouvidos que ouvem a sua palavra. Isso aí é fundamental. A parábola do Senhor é uma das primeiras parábolas registradas no Novo Testamento, está lá em Mateus capítulo 13, verso 3, e ela nos convida a examinar se estamos prontos para receber a palavra de Deus. Porque aquele que recebe, declarou Jesus, a ele se dará e terá em abundância. Então, desse modo, você vai se preparando para saber, para ter um bom terreno, que é o coração, onde você vai, fazer crescer, prosperar, germinar, o fruto possa crescer e abençoar a sua vida. O nosso coração, ele precisa estar preparado para receber a palavra de Deus e não resistir. E muitas vezes essa palavra vem de encontro com o que nós precisamos, outras vezes vem contra o que nós queremos ouvir. Ou seja, ela pode vir em sintonia, em sincronia com o que você quer e precisa, e às vezes só com o que você precisa e vai contra aquilo que você quer ouvir. Mas as palavras de Apocalipse são palavras, em alguns casos, muito duras para as igrejas, e essas palavras precisavam de ter um espírito mais preparado para ouvi-las, e um espírito mais pronto, mais manso. Então, as parábolas contadas em Mateus e Lucas, a parábola do semeador, ela descreve o crescimento e o destino da igreja nesses tempos. Quando a palavra ela cai num terreno rochoso, ela é sufocada pela rocha, ela seca, não tem raiz. Quando ela cai nos espinhos, sufocada pelos espinhos, e assim vai sucessivamente. Ela não produz. Quer ver se uma pessoa é filho de Deus ou não? Quando ele produz, ele cresce, ele dá frutos. Não adianta, os frutos é que vão dizer muito sobre sua vida. Não tem jeito. É o que você faz para o reino que dá a resposta que você tanto precisa. Quando você sai da inércia espiritual, dali, só comendo, só engordando, só se nutrindo e não se preocupa em fazer absolutamente nada pelo reino, isso é um péssimo sinal. Você até ouve, mas os seus ouvidos não são capazes de produzir o conteúdo, o crescimento, porque não é só basta, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou santo, eu não peco, eu não cometo pecado, eu não adultero, eu não faço fofoca, eu sou muito santo. Tudo bem, é um estilo de vida maravilhoso, assim deve ser um filho e uma filha de Deus, mas o Senhor Jesus fala sobre os frutos, sobre o ide, sobre anunciar as verdades para o mundo. Isso também é de suma importância, aliás, isso é prioridade no mundo espiritual. Nós não devemos nos acomodar com uma vida e ouvir o chamado de Deus e não fazer absolutamente nada. Ainda falando sobre Apocalipse, tem algo muito interessante que eu queria... eu já tenho falado em algumas oportunidades isso com você, mas eu queria, já que está dentro daquilo que eu estou dizendo para você. Olha só, Apocalipse, ainda voltando a falar de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, olha aí, Apocalipse capítulo 1.
Você é bem-aventurado, abençoado com felicidade, quer dizer a palavra bem-aventurado, abençoado com muita felicidade. É aquele que lê. Então nós temos hoje uma grande dificuldade porque as pessoas querem tudo pronto hoje na internet. Quer um ensinamento? Eu vou para o YouTube ver o que está falando sobre o assunto. O que o pastor A e pastor B fala sobre o tema. Então as pessoas vão deixando a leitura para não se ler mais. Não se pega mais na Bíblia para ler. Com um monte de desculpa. Porque não tenho tempo, porque eu trabalho muito, por causa disso, por causa daquilo, porque as letras são pequenininhas, eu não consigo ler, porque não sei o que lá. A letra está pequenininha, põe um óculos para que a letra aumente. Tem Bíblia com letra gigante, tá? Tem Bíblia com letra grande, mas tem Bíblia com letra gigante. Então isso é desculpa, né? As letras são pequenas. Eu não entendo o que eu estou lendo. Não consigo. Então, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê. Se você não lê, você é bem-aventurado. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam E esse guardar aqui é o quê? Guardar na estante a Bíblia? É guardar lá na gaveta? É guardar embaixo da cama? É guardar lá no criado mudo? Dentro do porta-luva do carro? Deixar aberta no Salmo 91? Não, é guardar aqui, é guardar de praticar, de exercer, de pôr em prática as palavras que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e como Paulo fala, né, nos últimos tempos as pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão? Tá coçando aqui, tá me agoniando isso aqui, eu não quero ouvir. Nem se para ponderar, nem fazer como os bereanos faziam, vou verificar se o que está falando está correto com as escrituras. Eu não estou dizendo por aí que você deve sair pegando qualquer pregador e ouvir e assimilar, não. Vamos ouvir o que está sendo dito, vamos ver se tem coerência, vamos ver se está alinhado com as escrituras, para que você possa herdar a vida eterna. Mas aí vamos amontoar gente em cima de gente, gente em cima de gente, e aí, meus irmãos, a coisa fica desse jeito. Mas bem-aventurado é você que ouve, que guarda e que pratica a palavra de Deus. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação: Tony de Souza. Muito bem, boa noite para você que está ligado aqui na BTFM. Excelente noite de segunda-feira, 3 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor e a partir de agora vamos juntos para mais um programa Nossa Voz, aqui nos 98,7 da Rádio Betel FM, para Barra, Recreio, Jacarepaguá e também, claro, para você que acompanha pela internet através do rádio betel98fm.com.br. Deus abençoe você. Você pode me ajudar a fazer o programa mandando sua mensagem de áudio ou de texto para o 19 99285 1545. É aqui o nosso DDD da cidade de Campinas, em São Paulo, falando para o Rio de Janeiro, Brasil e mundo. 19 99285 1545. No nosso programa, como sempre, daqui a pouco teremos o Minuto da Unicidade, o quadro que foi ao ar nas nossas redes sociais pela manhã, no nosso canal no YouTube, no grupo de WhatsApp. E você que não acompanhou vai conferir daqui a pouco aqui no nosso programa. A gente começa o nosso encontro com esse louvor bonito para você aumentar o volume do rádio e ouvir aqui na programação da Betel FM. Deus abençoe você.